E aqui a gente vê alguns pontos negativos. Se por um lado não é necessário padronizar a hidratação desse paciente, existem alguns pontos que nós precisamos padronizar, como por exemplo o avaliador. Por que nós resolvemos falar sobre isso? Porque é muito comum nós recebemos no nosso consultório aquele paciente que já chega com uma avaliação física por adipômetro, seja porque ele fez na academia com o professor de educação física, ou então fez numa consulta médica. Então é comum esse paciente chegar já com uma avaliação e alguns nutricionistas utilizam essa avaliação feita por um outro profissional para dar continuidade àquele acompanhamento, o que não é o correto. Até porque o resultado ele vai variar de um avaliador por outro. Então se eu analisar um paciente hoje com um adipômetro X, tudo bem? E encontrar um resultado, muito provavelmente, se você, Nutri, avaliar esse mesmo paciente com esse mesmo adipômetro X, você achar outro resultado. Isso é comum, tudo bem? Então, por isso que é importante nós termos essa padronização. Avaliarmos os nossos pacientes sempre a partir da nossa avaliação, para não ter nenhum viés relacionado a isso, que pode comprometer o acompanhamento desse paciente, muitas vezes gerar uma frustração nesse paciente. Então, padronizar o avaliador é extremamente importante. Outros pontos que precisam ser padronizados. O adipômetro. Obviamente, você não pode trocar o adipômetro ao longo do acompanhamento de um paciente. A balança também, a balança que vai medir o peso total. E aqui, a gente destacou um outro ponto que precisa ser padronizado. O que acontece? Muitas vezes, principalmente em nutricionistas inexperientes, que ainda não dominam a prática da análise por dobras cutâneas, é comum que ocorra um erro de uma avaliação para outra, ou seja, um erro dele para ele mesmo. Tudo bem? Isso é comum. O que a gente indica nesse caso? Existem cursos como o Isaac, por exemplo, que ensina essa padronização para você não ter esse viés e ter esse domínio do método. A gente tem que considerar que muitas vezes nós não aprendemos a realizar uma análise de forma eficaz e assertiva na faculdade, tudo bem? Então o curso Isaac, por exemplo, ele é excelente, mas se você não tem condição de fazer esse curso nesse momento, você pode compensar isso através do treinamento. Então sempre avaliar os seus amigos, os seus familiares, usar sempre essa oportunidade para estar treinando, porque realmente isso vai fazer diferença.